A gente começou a estudar no grupo de pesquisa um autor que chama Richard Wilk, que até é a epígrafe do nosso livro, que ele tem uma fala que ele fala que todo consumo é moral. E isso faz muito sentido, porque o consumo ele faz parte do modo como nós narramos a nós mesmos, né? Então eu quero me apresentar socialmente como um cidadão responsável, como um cidadão ético, como um cidadão direito, e o consumo participa disso. Comuniconcast, o podcast do PPG-Com ESPM. Olá, eu sou Cássio Martinez e você está ouvindo a terceira temporada do Comuniconcast, o podcast do PPG-Com ESPM. Hoje, o nosso bate-papo é sobre o lançamento de um livro, Moralidades do Consumo, a politização dos objetos e as gramáticas midiáticas do presente. Oi pessoal, eu sou a Thaís Piscinin, atualmente atuo como produtora do Comuniconcast, mas hoje também vou ocupar o lugar de mediadora dessa conversa, porque eu também participo dessa obra junto com as nossas convidadas. Hoje a gente recebe a professora Elisa Bachega Casadei e as doutorandas Giovanna Zulato e Mariana Valareto Neri para conversar sobre esse livro resultado das discussões do grupo de pesquisa História, Comunicação e Consumo do PPG-Com ESPM. Elisa Bachega Casadei é professora titular do PPG-Com ESPM e coordenadora do grupo de pesquisa História, Comunicação e Consumo. Suas pesquisas investigam as relações entre comunicação, cultura política e consumo, especialmente os processos de politização dos objetos, as moralidades do consumo e as representações midiáticas da masculinidade. Giovanna Zulato é doutoranda do PPG-Com ESPM e investiga o consumo simbólico da tecnologia por profissionais de marketing e comunicação, com foco nos usos de inteligência artificial em contextos de trabalho. Mariana Valareto Neri é doutoranda do PPG-Com ESPM e pesquisa os discursos sobre tabus menstruais, pobreza menstrual e suas relações com a mídia, a cultura e o consumo contemporâneo. Bom, gente, muito feliz de ter vocês por aqui. Prazer de novo receber novamente a Elisa, prazer receber as meninas aqui, a Giovanna e a Mariana. Sejam muito bem-vindas. Eu vou iniciar as nossas perguntas aqui, direcionando essa primeira pergunta, então, para a professora Elisa. Professora, o livro parte da ideia de que o consumo é atravessado por disputas morais e políticas. Qual foi a motivação central para reunir essas pesquisas em um mesmo volume a partir dessa perspectiva? Bom dia, Cássio. Bom dia, Thaís. Estou muito contente de estar aqui no Comuniconcast para poder divulgar o livro. E a primeira ideia, ela surgiu quando a gente começou a observar de que é muito frequente que as práticas de consumo sejam moralizadas nos meios de comunicação de massa. Então a gente consegue ver propagandas, programas de TV, documentários que vão tentar separar o que é o bom consumo do que é o mau consumo. O que é o consumo legítimo daquilo que é consumismo, o que é ético do que não é ético. Então isso é muito comum nas narrativas midiáticas. E acho que muitos casos recentes vão mostrando isso, né? Recentemente a gente teve casos como da Havaianas, como do detergente P, que mostram que essas moralizações estão cada vez mais frequentes nas práticas midiáticas. Então foi daí que surgiu a ideia para o livro. A gente começou a estudar no grupo de pesquisa um autor que chama Richard Wilk, que até é a epígrafe do nosso livro, que ele tem uma fala que ele fala que todo consumo é moral. E isso faz muito sentido, porque o consumo ele faz parte do modo como nós narramos a nós mesmos, né? Então eu quero me apresentar socialmente como um cidadão responsável, como um cidadão ético, como um cidadão direito, e o consumo participa disso, né? Então foi daí que surgiu a ideia do livro. Mas eu acho que uma coisa importante para pontuar é que não interessa para o livro se um determinado ato de consumo é moral ou não. Porque o Richard Wilk, ele também vai comentar que, historicamente, principalmente os grupos sociais de elite, eles têm usado discursos morais para condenar alguns hábitos de consumo de classes mais populares. Gente, eu até trouxe aqui um trecho do livro, porque eu acho esse livro maravilhoso do Richard Wilk, de um artigo dele, né, que ele fala: 1000 pinturas impressionistas são edificantes, 1000 pares de sapatos são indulgência, barras de ouro no banco são prudentes, correntes de ouro no pescoço são baratas e espalhafatosas. Então tem todo um julgamento moral que está embutido, né, nas práticas do consumo e que tem a ver com relações sociais que são bem complexas. Então o que interessa para o livro é quem moraliza e com quais propósitos moraliza. Então é isso que a gente investigou ao longo dos artigos.
Excelente. Elisa, e você comentando sobre esses pontos, realmente acho que essas ambivalências aparecem muito nas discussões sociais no cotidiano mesmo, né? Muito, muito legal. Ainda mais nos últimas semanas a gente teve bastante exemplos, né? Tá bem atual essa nossa discussão. Nossa, dá pra acrescentar mais capítulos ainda. A gente mas continua. Já vamos fazer a segunda edição. Uma segunda edição, uma segunda versão do livro. Mas agora partindo um pouquinho para os capítulos em si, a minha primeira pergunta é para Giovana. Giovana, o seu capítulo discute o consumo da inteligência artificial no trabalho, especialmente entre profissionais da comunicação e do marketing. Como a IA deixou de ser apenas uma ferramenta de tecnologia para se tornar também uma arena de disputas éticas e morais? Oi, pessoal, bom dia. Bom dia, Cássio. Bom dia, Thaís. Obrigada pela oportunidade de vir aqui falar um pouquinho do nosso livro, especialmente agora, então, do meu capítulo, que fala um pouco sobre o consumo da inteligência artificial em ambiente de trabalho, as moralidades envolvidas no consumo da inteligência artificial em ambiente de trabalho. Então, a inteligência artificial deixa de ser apenas uma ferramenta de consumo utilitária, porque o consumo em si, e principalmente o consumo de tecnologia na nossa sociedade, ele não vai servir apenas para sobrevivência, né? Ele vai carregar significados culturais, sociais muito mais profundos, simbologias muito mais profundas, que é o que eu discuto no capítulo. Quando a IA é incorporada no ambiente de trabalho, ela passa a representar um símbolo de modernidade, de inovação, de progresso, de competência, enfim, toda essa adjetivação que vem junto com o consumo de uma ferramenta que deixa de ser uma ferramenta. Então ela carrega uma simbologia que faz com que o seu uso se torne uma escolha moral. Então a gente vai inserindo essa ferramenta numa arena de disputa que envolve o interesse individual, o interesse corporativo, as questões de justiça e principalmente os impactos sociais que ela vai causando. Então tem vários aspectos, mas eu vou destacar aqui os 3 que eu mobilizei no artigo, que foi a falta de regulamentação, ameaça dos trabalhadores, né? Usei a metodologia da Wheeler e ela fala nesse nível macro das moralidades que envolvem essas regulamentações. Então, até o momento que a gente não tem uma regulamentação cravada do uso de inteligência artificial nos ambientes de trabalho aqui no Brasil. Então, essa precarização que a IA pode gerar, essa substituição de mão de obra, essas perdas de direitos autorais, de impacto na saúde mental, tudo isso é discutível, né? E pode ser moralizado também. Então, uma pressão do mercado e um despreparo emocional para lidar com essa nova tecnologia. Os profissionais, eles usam, as empresas têm incentivado o uso, mas elas mesmas, né, de acordo com as pesquisas que eu olhei para o capítulo do livro, elas mesmas ficam inseguras com relação ao quanto isso pode fazer com que elas se mantenham competitivas, quanto isso esbarra, né, nas questões de direitos autorais, por exemplo. As próprias empresas ainda não chegaram num consenso sobre isso, e isso também vai gerando uma moralização desse uso. E no fim, né, num nível mais micro, no fim não, mas num nível mais micro dessa análise, o próprio trabalhador, né, que está ali tentando lidar com toda essa pressão que vem aparecendo com o uso dessa tecnologia. Então, esse uso que deixa de ser utilitário, por isso ele mobiliza tantas simbologias, esse uso que começa a ser colocado ali como também questões éticas para o trabalhador, e ele também não consegue se entender nisso ainda, porque é muito novo, né? É uma coisa muito recente. Então, a gente vai vendo, né, esse constante julgamento de valor, as decisões sobre quando e como usar, que vão afetando a verdade, a dignidade do trabalho e outras questões também de responsabilidade corporativa. Acho que mobiliza muita coisa o uso de inteligência artificial. E eu acho que também é um tema muito novo, né? Muito. Então, tá tendo essa disputa simbólica, igual você falou, né? Eu acho que isso é muito interessante. A gente passa também, né, acho que dentro do ambiente corporativo, assim, pelo menos é o que eu venho sentindo em conversas com alguns colegas, que existe uma grande pressão também para adoção dessas ferramentas, né? Então, sempre uma sensação de que se você não adotou certa ferramenta, está ficando para trás. Sim. Ao mesmo tempo que a adoção de qualquer tecnologia leva tempo, né? Há um processo de letramento que, às vezes, para cada IA é um processo novo. Sim. Então, parece que você está sempre correndo com uma esteira que está correndo mais rápido que você, né? Isso é bem complicado.
Com certeza. E eu acho até que no corporativo também não há um treinamento decente para as pessoas, né? Uhum. E aí a gente começa a perceber que as pessoas não estão preparadas, elas se sentem com medo da IA substituir elas em algum momento e também sem preparo para operar as ferramentas. Então existe essa corrida, né, em que as pessoas se sentem muito desconfortáveis de estar nesse lugar, assim. Em várias entrevistas você percebe isso já. Exatamente. E agora, indo, Mariana, Uhum. para o seu capítulo, você analisa a campanha sobre pobreza menstrual e mostra como causas legítimas podem ser apropriadas por marcas e estratégias de marketing. Como diferenciar compromisso social de oportunismo corporativo quando falamos dessas campanhas? Bom dia, Cássio. Bom dia, Thaís. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Bom, como no livro, né, no artigo que eu trago no livro, eu acabo comentando de algumas campanhas, né, da Always, da Pants, que abordam como um oportunismo, falar sobre pobreza menstrual e sobre dignidade menstrual. Até que esse mês, dia 28 de maio, é o Dia Internacional da Dignidade Menstrual. A gente tá quase aí. E várias marcas, né, de produtos menstruais utilizam essa data como uma oportunidade, tanto de divulgar a marca quanto de falar sobre a causa. Nem sempre, né, é realmente apoiando a causa, mas muito mais utilizando a causa como uma pauta para divulgar a marca. Mas aí eu trago também, né, no artigo, a ONG Girls Up, que é uma ONG que não só apoia doando absorventes, né, mas fazendo comunicações que apoiam tanto a questão de doação, quanto a questão de letramento sobre a menstruação, sobre a pobreza menstrual, e também levando a pauta para a política, né. Então elas sancionaram leis no no governo, enfim, para que essa questão de pobreza menstrual não fosse só uma pauta no âmbito privado, mas fosse para o público também, né. Então no Conselho Nacional elas conseguiram, trazer pautas ali sobre o absorvente na cesta básica, o absorvente popular, como o remédio popular nas farmácias, a partir da renda, né, dali de você trazer que você não tem renda para comprar esse tipo de objeto para conter ali a menstruação no período menstrual, e aí elas conseguem retirar isso nas farmácias, né, as mulheres, as pessoas que menstruam. E aí quando esse tipo de ONG traz esse tema, ele não traz como um oportunismo, ele traz muito como uma questão ali de educação, de apoio, de trazer o tema para a sociedade, dar luz ao tema de uma forma muito coerente, né, e consciente. Então eu trago, não só a Girls Up, mas tem outras ONGs como a Fluxo Sem Tabu, em que eu sou também voluntária, em que eles trazem esses pontos de uma forma, usam a mídia para mostrar realmente e evidenciar o tema de uma forma educativa e responsável. Algumas marcas, elas se associam a essas ONGs, elas apoiam as ONGs, mas nem sempre é só realmente o apoio, existe ali um oportunismo e uma coerência de querer também fazer a venda dos seus produtos e tá vinculado à própria Always, ela tá vinculada à Girls Up, mas também no próprio site em que ela tá mostrando a doação, ela também tem a venda dos produtos. Então o oportunismo ele acontece dessa forma, né, muitas das vezes, e nas ONGs a gente consegue ver uma disrupção desse oportunismo. Mas tem também as calcinhas menstruais, e eu acho que você fala isso no artigo, que as meninas elas foram questionadas o porquê doar o absorvente e não calcinhas, e daí você trabalha essa questão também de uma educação que muitas mulheres, né, em situação de vulnerabilidade não conseguem ter como usar essas calcinhas porque elas não têm um saneamento básico. Então, realmente tem que ser o absorvente que é tido como um objeto descartável, então que daí vai contra o discurso da questão da sustentabilidade, mas elas conseguem justificar de uma forma muito muito interessante, assim, muito. Exato, elas comentam nesse documentário que está disponível no YouTube da Girls Up, elas comentam como elas até gostariam de trazer realmente calcinha menstrual ou até o coletor menstrual. Só que esse tipo de produto, ele é muito mais custoso e ele também tem uma manutenção, que é você ter água potável, você ter um saneamento básico inicial, assim, para você conseguir
ter esse tipo de produto para conter ali sua menstruação. E isso não existe, né? O básico não existe. E aí essa é a ideia, né, do que essas marcas como a Pens, ela traz muito a pessoa no centro, como se ela pudesse, usando a calcinha menstrual, parar de emitir tanto descarte do absorvente. Só que ela não põe em conta que as pessoas não têm o básico, né? Não têm o primordial ali para conseguir ter uma dignidade realmente menstrual, né? Então, quando elas trazem isso, elas falam: primeiro a gente quer dar dignidade para as pessoas. Depois a gente vai pensar, a gente sabe que o meio ambiente é importante, mas esse discurso, ele tá fadado ao fracasso, quando você não coloca em conta que tem outras coisas por trás, né? E quando você fala de pobreza e dignidade menstrual, você não tem realmente o básico. As pessoas deixam de ir pra escola, de trabalhar, de praticar esportes, porque elas não conseguem tomar um banho, ir ao banheiro, né? E aí, até nessa ONG que é a Fluxo Sem Tabu, e eu vou trabalhando a Fluxo Sem Tabu também no meu trabalho da tese do doutorado, elas estão com um projeto de construir banheiros, né, saneamento básico para coletoras de papel, coletoras de rua, né, pessoas que coletam materiais na rua, porque elas não têm na onde elas vão despejar esse produto, esse material, elas coletam na rua e elas vão até uma reciclagem, enfim. Não tem banheiro para elas. E como que essas mulheres trabalham o dia inteiro na rua, ainda chegam no lugar e não tem um banheiro, né? Então, é construir saneamento básico, banheiro para essas mulheres. Então, é dar um passo para trás, entender a realidade do Brasil e como tem essa dificuldade. Essas marcas, né, às vezes elas estão olhando só essa estrutura de desse discurso realmente sobre vamos sustentável, vamos diminuir a emissão, e não pensa, né, realmente na dignidade e nos 5 cantos do Brasil, né, onde a gente realmente sabe que aqui na região sul e sudeste a gente tem uma certa condição que talvez no norte e nordeste não seja dessa forma, porque, né, ou em várias periferias de São Paulo, enfim, várias questões que não são contadas nesses tipos de propaganda. Então essa a minha questão aqui. Eu acho que dialoga muito com os níveis das moralidades da Wheeler, né? Quando ela fala do nível macro, Sim. que seria essas regulamentações antes, né, de qualquer discurso de consumo, né, que viesse atrelado a essa questão da pobreza menstrual e das questões menstruais, deveria haver uma regulamentação para a distribuição desse objeto que é tão básico, né, mas que faz tanta diferença na vida das mulheres, né, e das pessoas que menstruam. Então, dialoga muito com esse nível macro que ela fala e com o nível micro, que é o indivíduo ali que não tem essas condições, né. Eu acho que a sociedade acaba trazendo uma moralização, né, uma moralidade para isso, porque acaba olhando só para uma vertente, né, Mari? Acho que você Sim. dialoga muito bem com isso, né? A publicidade, a publicização dessa narrativa não olha para todos os aspectos. Então, eu fiquei fazendo aqui um paralelo com a metodologia dela, acho que caberia também super bem aí. Muito, muito bem. Exatamente sobre isso. E acredito que, longe de mim, claro, demonizar o papel das empresas dentro desse processo, mas acho que é importante também que a pesquisa aqui na academia possa tocar também esses outros agentes que colocam em pauta as discussões que estão mais conectadas também a uma cidadania, né? Do ponto de vista de garantir dignidade, enfim, de garantir a capacidade dessas pessoas poderem, obviamente, cuidar de algo que tende a ser tão básico assim, né? E a gente, muitas vezes, como a própria Giovana falou, às vezes a gente acaba moralizando o discurso individual, né? Da pessoa que, às vezes, por algum tipo de precariedade não consegue ter esse tipo de acesso e esquece de perceber que é um problema coletivo. Gente, a gente parte agora para uma pergunta para todos os entrevistados, mas eu gostaria de fazer aqui uma janela. E a gente sabe que dentro dessa obra também tem um artigo da nossa querida Thaís. Então eu queria abrir agora também para a Thaís falar um pouco do seu artigo, explicar um pouco sobre os conceitos que ela movimenta, os autores que ela traz e as discussões que ela promove dentro desse artigo. Bem, o meu artigo, a ideia dele, ele partiu porque eu comecei a observar, até pela minha pesquisa, vários discursos que antes a gente tinha tido já como resolvidos ou já tinham sido muito criticados, e eles estavam retomando. Um que até hoje me pega muito, não é o que eu
que eu uso no artigo. Mas é o cigarro. Então, o retorno do cigarro, que já foi extremamente demonizado, assim, e hoje ele retoma, tanto nas capas de revista, quanto em várias outras cenas estéticas. Eu sei que o cigarro, ele tem um valor simbólico, uma história também, até mesmo para as mulheres, mas hoje em dia, até uns tempos atrás, ele era tido como uma questão de saúde. E a gente vê ele retomando agora. E daí, no meu artigo, eu trato sobre uma discussão sobre o retorno das peles na moda, então se pode ou não. E a questão que a gente vê nesse artigo não é nem uma defesa ou uma crítica. A Maria Braz, eu analiso um vídeo da Maria Braz com a Glamour, e ela, na verdade, essas duas mídias, né, a influenciadora e a revista, elas só apresentam a discussão. Então a gente tem um consumo de um conflito aí. O que é mediatizado, o que gera engajamento é justamente o conflito. Então a gente não tá nem mais fazendo uma defesa ou uma crítica, né, fazendo essa questão moral sobre um objeto. Mas a gente tá consumindo esse conflito, se a gente pode ou não consumir ele. Então a gente pode ou não consumir a pele na moda, a gente pode ou não ter essa estética do cigarro e vários outros discursos. A gente tem também, como eu estudo a questão da comunicação dos corpos, a gente tem também um retorno a uma magreza extrema, o consumo das canetas emagrecedoras, e tudo vai nessa questão. A gente estava até comentando antes, a questão do Neymar, que houve um conflito ali, se ele ia ser ou não convocado. Eu acho que a Burger King fez uma propaganda também. Aí ele já fez uma propaganda retrucando a Burger King. Então a gente tinha essa disputa, esse conflito, se o Neymar ia ou não. E várias mídias aproveitaram e criaram engajamento. Ele mesmo criou engajamento pro Instagram dele através desse conflito. Dessa polarização. A gente vive em uma sociedade totalmente polarizada. Então, entre ser a favor ou contra algum tema, e a gente tem essa mediatização desse consumo e também a capitalização desse conflito. Thaís, concordo super. Acho que tem uma questão também, você foi comentando, me veio essa palavra à mente, que foi a palavra que marcou aí, né, o que a gente tem agora como um fenômeno midiático também, que são essas palavras que os dicionários soltam no final do ano. E aí a gente teve a última, que foi rage bait, né, que tem tudo a ver com essa relação de como a mídia também promove um discurso de ódio que chama ou convoca as pessoas a participarem dessa discussão, né, e cada vez mais a gente está em um processo midiático em que a gente está sendo convocado a entrar nessas discussões. Nesse conflito, né? Exato. Conflito que às vezes não traz uma aparente solução, é só pelo conflito, né? Acho que a marca também, ela aproveita do conflito para se promover, ela joga o conflito na sociedade, né? Acho que tem um dos autores do livro, que eu acho que é o Wilke, né? Se eu não estou enganada, Elisa, depois você me corrija, que ele fala isso, que a gente joga o conflito, a marca joga o conflito apenas para mobilizar e capitalizar em cima dele, né? E não traz uma narrativa de possíveis soluções. Ela não precisa resolver o problema do conflito, né? Mas ela pode apontar caminhos e não só monetizar em cima do conflito, que eu acho que é um pouco do que o seu artigo mobiliza ali com a influenciadora, né, Isso. Thaís? E eu acho que também, além, assim, a mídia, as marcas fazem isso, né? Mas a gente tem também uma cobrança das pessoas mesmo, no nível micro, que elas têm que decidir de que lado que elas são cobradas também. Tipo, Tomar um partido. De que lado você tá. Você é a favor? Então tem também essa polarização em todos os níveis, e as marcas e as mídias vêm aproveitando disso pra gerar renda mesmo, né? E Monetizar. parece até que os conflitos se repetem, né? Então, igual você tava falando do cigarro, teve todo o conflito do cigarro, aí viu que não era bom pra saúde, sai das propagandas, aí volta de novo a secar. Eu vi várias capas de revista exatamente com as pessoas fumando cigarro
de forma não fumando, mas colocando ali como um objeto simbólico, né. Sim. E aí essa retomada, né, parece que de tempos em tempos precisamos retomar conflitos antigos existentes que não se resolveram, para de novo entrar em conflito novamente, assim, né, assim, uma E até coisa uma disputa simbólica, né. É. No episódio com a Mônica, a gente falou sobre memória e uma disputa dessa memória. Eu acho que o cigarro tem muito isso. O cigarro teve um valor muito de liberdade, de rebeldia, aí depois ele passou a ser uma questão de saúde, e agora ele volta até várias a própria Maria Braz, eu vi que ela fez não foi capa, mas ela faz esses conteúdos, assim, pro Instagram de algum evento que ela estava cobrindo, e pelo menos, assim, que eu saiba, nas redes dela, ela nunca apareceu fumando. E daí nesse conteúdo, ela aparecia com cigarro e tudo mais. Mas era justamente por esse discurso, e acho que é até interessante. Dialoga muito com o que o PPG trabalha, né, como esse objeto, ele tem um valor simbólico, né, então, e todo esse discurso, o cigarro ele não estava ali mais vinculado a uma questão de saúde, mas sim a uma questão de, liberdade feminina, rebeldia e tudo mais, então, retomou essa memória que era lá do passado. Uma coisa que eu acho interessante do artigo da Thaís é que conflito é esse, né? Porque às vezes as marcas vão lá, criam conflitos, mas é um conflito social mesmo? Ou foi ali, né? Quem tá pensando em usar pele ainda? Então isso é um aspecto muito interessante do artigo da Thaís. Às vezes nem é realmente nem tinha essa polarização e eles criam pra gerar o engajamento, porque eu acho que é legal o que a Elisa trouxe, porque no final do artigo, ela fala alguma coisa, eu não vou lembrar a fala certa, mas é alguma coisa: "E você, o que você acha? Deixe sua opinião nos comentários". Engajamento, Então, né? é pra puxar esse engajamento mesmo. Então, a opinião das pessoas realmente não importa, mas o que importa é esse engajamento que vai gerar. E tem uma questão também que eu sempre me pego pensando, como a gente tem um papel do jornalismo de ser convocado a comentar sobre as notícias, e muitas vezes o que a gente vai chamar de criador de conteúdo, eles vêm a público e fala: algumas pessoas estão me convocando a falar sobre tal tema. E é muito subjetivo, porque quem são essas pessoas e estão mesmo te convocando, ou você tá puxando uma pauta para você para que você possa ter conteúdo, porque no fim ele acaba sendo um criador de conteúdo, então parte do trabalho dele também é entrar na discussão, e sem ter o gancho do jornalismo, que é o compromisso com a notícia, ele precisa criar uma demanda para criar esse processo de produção de narrativa, né, de alguma forma. E eu acho tudo isso muito interessante, porque a nossa próxima pergunta, ela tem conexão com isso, e essa pergunta é uma pergunta, então, que eu vou fazer para todas, tá? E essa pergunta, ela está conectada, obviamente, à ideia do livro, que tem uma ideia forte em que os objetos de consumo nunca são neutros. Eles carregam valores, afetos e posicionamentos. Como vocês enxergam essa politização, e eu acho que a professora Elisa já começou um pouco lá na sua fala a falar isso, desses objetos no cotidiano contemporâneo? Gente, o cotidiano é um espaço político importantíssimo. Às vezes, na academia, a gente dá muita atenção para espaços institucionalizados de política, né? Então, a gente fala sobre a política formal, sobre a política, sei lá, nos sindicatos, e talvez em alguns lugares, aqui não no PGCom, né? Porque nossos objetos são muito cotidianos. Mas a gente olha pouco para o cotidiano, e o cotidiano é poderosíssimo como instância política. Então, eu estou habituada muito a trabalhar com mercadorias políticas, e quando você vê uma mercadoria política, é como se você conseguisse esquadrinhar quais são as suas alianças sociais, né? Só de olhar para alguém que está usando uma camiseta, eu já consigo estabelecer se eu quero ser amiga dessa pessoa ou não, se essa pessoa vai ser meu amigo ou meu inimigo. Então, eu acho que isso é muito interessante do cotidiano. O cotidiano é muito poderoso em relações políticas. E na lógica que a gente estuda, que é das relações entre comunicação e consumo, especialmente numa lógica de redes sociais, isso é muito amplificado. Porque nas redes sociais eu não preciso comprar um objeto para consumir esse objeto. Se eu estou olhando uma postagem sobre um objeto, comentando, às vezes nem preciso comentar, às vezes só de olhar a postagem, eu já estou consumindo esse objeto. Então esse é um espaço de politização muito importante.
No livro, a gente tem mais 3 pesquisadoras que também escrevem artigos e elas abordam essa questão. Uma das pesquisadoras é a Juliana Castro, que ela fala sobre o consumo simbólico da política e como esse consumo é sexista. Então ela analisa um episódio que envolveu a Marina Silva e mostra como quando a gente consome politicamente, consome simbolicamente a política, ela pode ser um espaço de relações de gênero muito complicadas. Uma outra pesquisadora, que participa também do livro, é a Gabriela Pereira, que ela aborda como o discurso de ódio opera, a partir de algo muito cotidiano também, que é um perfil de rede social que ficou muito famoso, que é aqueles legendários. E ela mostra como a lógica das plataformas mobiliza, o ódio como afeto central. E esses afetos são muito malucos mesmo, gente. Os afetos, eles não são os afetos cotidianos, né, eles são meio complexos mesmo. Uma outra pesquisadora do livro é a Tatiana Maruska Maia Lins, que ela vai falar sobre uma crise de reputação que a Cacau Show teve, mas foi uma crise de reputação que foi toda construída, que foi bastante mediatizada, mas que não se refletiu no negócio, não se refletiu nas vendas. Então, teve todo um burburinho na esfera pública, mas na hora da compra nem sempre esse burburinho aparece. Então, realmente, as relações cotidianas são muito complexas no que a gente está olhando. Eu acho que esse da Tatiana, ele dialoga muito com o recente da Havaianas, né? Que a gente viu acontecer, que é justamente essa politização do chinelo, da propaganda que gerou, né, mas que não refletiu nas vendas da Havaianas, né? Então, esse objeto, ele ficou muito no âmbito simbólico, né? Não foi para o âmbito do negócio em si, né? Ao contrário, não trouxe um prejuízo para as vendas, né? Causou até mais vendas do que eles tinham esperado. Então, realmente, às vezes, essa simbologia está muito no afeto, né, no valor que se carrega. E aí eu já vou aproveitar e fazer o gancho aqui do meu tema, que no caso da IA, a adoção dela no cotidiano do trabalho, ela vai carregando uma tensão, né, que é meio dicotômica, que é a otimização da produtividade versus a precarização, a qualidade, todos esses aspectos que a gente vê, né, e até uma falta de conexão humana, que as produções por IA causam no ambiente corporativo. Então, a IA, ela perde a neutralidade, né, nesse caso, como um objeto que é também carregado de posicionamentos, né? Agora a gente está vendo um muito recente, que é o do token maxing. Esse token maxing é uma palavra que está sendo usada para medir, né, o desempenho dos colaboradores com o uso de tokens de IA. Então, eles colocaram como meta que os colaboradores usem a IA e eles vão ser medidos por essa utilização. E vejam como isso tem mobilizado um afeto e uma discussão, que são os CEOs das empresas, né, os diretores das empresas, dialogando se isso é positivo ou negativo. E aí eu trouxe até uma fala de uma CEO, não vou expor aqui o nome nem a empresa, mas o que ela fala o que importa para sua empresa meu funcionário está se tornando insanamente fissurado por IA. Foi uma matéria que saiu no The Wall Street Journal na semana passada, e ela fala isso, fissurado por IA, e isso exige colocá-los nessa mentalidade de token maxing. Então, olha como uma ferramenta, né, que ela é uma ferramenta de trabalho, né, mas precisa causar essa fissura, essa competitividade dentro da empresa, né, essa gamificação, porque quanto mais eu uso, mais eu sou visto, mais eu sou admirado, mais eu sou remunerado. Então, achei que cabia aqui trazer, né, nessa pergunta que o Cássio faz aqui, um pouco dessa reflexão também de como que a IA se torna um objeto, né, não é neutro de forma nenhuma, porque existe a empresa ali, né, forçando uma utilização para o seu próprio benefício, porque quanto mais usa IA, mais a gente pode no futuro, que a gente está ensinando a IA a fazer o que você fazia, então a gente pode no futuro te substituir por uma IA. Mas até que ponto isso vai ser sustentável?
também não tenho essa resposta, né? Porque é tudo muito novo. Tem uma ambiguidade na fala dela, né? Porque tem aquela. Fissurado é uma palavra. Muito forte. Eu achei Muito- muito forte o discurso. É, porque ou ele vai ser elogiado porque tá usando, ou vai ser criticado porque tá usando demais. Que ambiguidade maluca. E até a medição também, né? Porque ainda, sei lá, você pode usar pra várias coisas. Então, você pode usar pra uma coisa mais simples, pedir pra ele escrever um e-mail, Sim. e você pode usar pra uma coisa super complexa. E eles, pelo menos até onde eu sei, eles não conseguem medir ainda Não. essa complexidade. Então, Uhum. uma pessoa pode usar 1000 vezes a IA e a outra usou 2, 3, mas ela usou de uma forma muito mais complexa, muito mais necessária do que a que usou 1000. E ela vai estar sendo comparada de uma forma, vamos falar, desigual, né? Então Sim. tem toda essa complexidade também, né? Tem uma teoria, não sei se eu vou lembrar o nome do teórico que fala sobre isso, é da economia, que fala quando você usa uma métrica como meta, você está descaracterizando, né, totalmente as questões de produtividade, porque a partir do momento que você está usando a métrica do token, então a utilização de token, quantos tokens você usou? Você usa a métrica como a meta para Muito sua quantitativo produtividade. também, né? Você pode estar usando para coisas pessoais, você pode estar usando para o que for, mas você está usando. Mas as empresas sabem disso, né? Até na matéria se discute isso. A gente não está preocupado com isso agora. A gente quer que eles se tornem fissurados por IA. Então, acho que vão ter consequências isso, né? Mas veja como esse objeto está também sendo. Não é nada neutro esse consumo, né? Dentro das organizações. Ele está sendo muito, muito mobilizado para questões muito, muito maiores do que ali o cotidiano do trabalho. E eu acho que estão medindo de uma forma muito quantitativa e pouco qualitativa. Ainda estão. Que né, você entender a qualidade de como você vai usar isso valeria muito mais do que a quantidade, né? Ser fissurado numa coisa, né, é muito complexa. E eu acho que tem essas questões, gera tipo um afeto e até um hater, né? O afeto de amar e odiar algo, porque muitas pessoas, eu já ouvi muitas pessoas falarem que tem medo também, principalmente pessoas que trabalham em áreas que são mais, como eu posso dizer, não tem tanto contato humano, como um comercial, por exemplo. Elas trabalham por trás dos computadores, por trás das máquinas, elas têm medo de ser substituídas ou não têm o conhecimento de entender que é uma ferramenta também, porque muitas pessoas também estão substituindo todo o trabalho pela IA sem, né, nem dar uma revisão, você vê o prompt usado. Eu acho assim que existe muitos afetos em torno disso. Bom, pensando aqui um pouco na minha pesquisa também, né, como a questão da pobreza menstrual, da dignidade menstrual, que é um tema extremamente novo e até pensado pela ONU, né, pela Unicef, enfim, recentemente, ele vai criando valores, afetos e posicionamentos muito novos, né? O que antes a menstruação, e é o que eu trabalho um pouco também na tese, no artigo, eu trago mais um recorte, mas o quanto a menstruação, por muitos e muitos séculos, ela foi um tabu, né? Ela foi uma questão que não se podia nem se falar. E agora ela está sendo falada de forma não só para verificar ali uma dignidade da pessoa que menstrua, mas também traz isso à tona sem tantas questões, né. É possível falar da menstruação, do absorvente, num âmbito ali do cotidiano, como a Elisa comentou. Ele vai mudando a forma como as pessoas que menstruam lidam com a menstruação, lidam com os objetos, e aí vai gerando, né, toda essa questão de um oportunismo das marcas, de ver essa pauta que está na ONU, na Unicef, vai utilizando isso como uma pauta ali para se diferenciar, para se apropriar, e ao mesmo tempo as pessoas elas vão lidando com essa menstruação de uma forma um pouco mais abrangente, podendo se falar no coletivo, né, porque a gente percebe que a menstruação era muito no individual, até num segredo, quase um segredo oculto, assim, eu menstruei, não posso falar, né, eu tive minha primeira menstruação, não posso dizer. Então eu acho que vai criando um afeto diferente sobre o tema menstruação e consequentemente sobre esses temas que se apropriam, né, da pobreza, da dignidade menstrual, e as marcas se apropriando disso de uma forma muito assim, como realmente um oportunismo mesmo, para já que a pauta está em alta, eu vou utilizar isso para vender mais.
Não, excelente, Mari. Acho que são muitas ideias, né? Mas eu fiquei pensando aqui sobre a ótica das pesquisas e como, dentro de uma lógica de construção de sentido mesmo na sociedade, a gente está sempre em disputa esses sentidos, né? E eu fiquei, quando a professora Elisa foi falando, eu fiquei lembrando da camiseta vermelha da seleção, que até hoje eu não sim. sei se é um mito, se é verdade, se existiu, Sim, a se Nike existiria, se não fez. existiu. Sim, a É. Nike fez uma camiseta vermelha para a seleção. Mas não chegou nem a Não sair, né? chegou a comercializar. Tá. Ela foi só. Existe ali a foto, ideia. ela foi só. Vazou, como se tivesse vazado, mas isso a gente nunca sabe se vazou por intenção da marca ou não, né? Mas Uhum. como foi muito refutado, muito rejeitado, ela fez isso com base em outras tentativas que ela já havia feito de mudar a cor de camisetas de seleções na Europa. Mas a relação que que o Sul global tem com o futebol, né? Que com a Copa é muito diferente da que com seleções, né? É muito diferente da que o europeu tem com esses objetos que estão relacionados ao futebol. E quando a Nike fez lá na Europa, ela conseguiu, acho que foi a da Holanda, que ela pôs cor-de-rosa. Outras seleções ela trocou as cores e foi bem aceito. E ela fez essa tentativa para tentar seguir esse mesmo hype aqui no Brasil. E quando vazou, foi extremamente refutado, né? Porque mexeu em algo que tem esse afeto muito grande, né? Do brasileiro. Então, é verdade, sim, mas não chegou a ser comercializado porque foi muito rejeitado, né? Nesses pequenos âmbitos em que ela circulou, já foi muito rejeitada. Mas eu acho que entra duas questões que a gente vê muito aqui nesse exemplo da camisa do Brasil. Tanto a disputa simbólica pelo verde e amarelo, Uhum. que ela ocorre há muito tempo, tanto por um partido, mas também por uma questão do futebol. Então, nas últimas eleições a gente já teve essa disputa. A gente teve, se eu não me engano, foi a Ludmilla, que o verde e amarelo estava muito associado à direita, e depois ela apareceu usando num show e meio que tentando resgatar esse verde e amarelo, desvincular disso, mas a gente tem esse vínculo ainda muito com o partido de direita. E tem a questão também do… O vermelho também é uma cor muito politizada no Brasil. E quando saiu essa camisa, eu não sei, mas eu escutei que a Nike não ia lançar, mas justamente por a gente estar numa sociedade extremamente polarizada, os camelôs falaram que ia lançar. Então ela não ia existir no oficial, eu não sei. E eu vi várias pessoas falando, eu vou comprar. Porque até no que a Elisa falou no começo da fala dela, pra se definir mesmo, uma questão de identidade. Então esse Uhum. consumo, ele tem essa questão de identidade também. Então, Sim. eu acredito que realmente, se saiu nos camelôs, deve ter várias pessoas também que compraram, justamente por a gente estar nessa sociedade polarizada. Uhum. E mesmo se não sair, eu acho que só esse discurso de se sair no camelô, eu vou comprar, já é um material do que Já a gente mostra, estuda aqui, né? Já mostra a muita coisa. politização. E já representa também, né? Quando você deixa de ser numa loja oficial, com uma marca que é extremamente cara, e Uhum. vai pro camelô, isso já demonstra também como o cotidiano e a massa principal das pessoas, elas vão transformando simbolicamente, né, os objetos. Então você vê que o camelô, o camelô vai atingir muito mais pessoas do que a Nike, Que é a marca, né? a própria Nike Sim. atingiria. Muito bom. E tem uma questão, assim, só pra gente fechar esses raciocínios que eu achei muito interessante. Existe um texto da Letícia Cesarino, da Carta Capital, que ela fala um pouco sobre uma ideia de como as big techs de inteligência artificial estão tentando, de alguma forma, tirar a capacidade da gente de ter inteligência para vender a inteligência de volta como uma solução. E eu acho isso muito interessante do ponto de vista de como o espraiamento do capitalismo vai tocando as empresas, enfim, as sociedades. Porque para a gente justificar, por exemplo, um planejamento de levar data center para fora do planeta, é só se a gente tiver um uso muito pervasivo mesmo dessa tecnologia em todos os campos. Porque aí
não faz muito sentido, pelo menos na minha cabeça não faz muito sentido a gente tentar. A primeira coisa que a gente vai mandar para fora do planeta é algo que não deveria ficar dentro, né? Então, assim, se não é bom pra gente, imagina lá fora aí, né? O que a gente tá fazendo com esses nossos, enfim, esses nossos objetos, né? São coisas para se pensar. Pegando o gancho aqui do Cássio, que ele voltou para essa questão da inteligência artificial, Giovana, eu vou fazer mais uma pergunta para você. Como o seu capítulo ele trata sobre inteligência artificial e aparece uma tensão forte entre inovação, produtividade e precarização do trabalho, como que o consumo de IA passou a envolver também disputas morais sobre responsabilidade, transparência e futuro do trabalho? Como que você vê um pouco isso no seu artigo? Legal, Thaís. Acho que eu já comentei um pouco, né, diluí um pouco essa resposta aqui nas outras perguntas, mas assim, só para a gente sistematizar um pouquinho a ideia do artigo é que a adoção das IAs, né, no ambiente de trabalho, ela não vai alterar apenas essa velocidade da produção, mas ela vai redefinir muito as relações sociais e os modos de produção das áreas que elas que utilizam, né. No caso ali eu falei muito da área de marketing e comunicação, que é o que eu também quero pesquisar mais profundamente na tese. Então, essa tensão, né, se ela vai se manifestando ali em diferentes esferas, na responsabilidade, na transparência das empresas para enfrentar o desafio de equilibrar a busca pelo lucro que elas querem ter, né, então essa ideia do token maxing usem IA porque a gente vai produzir mais com IA, mais rápido, e aí num futuro a gente pode, depois de ensinar, substituir. Então essa ideia para mim está muito clara, ela não aparece no capítulo porque ainda não tinha, né, então uma coisa desse meu objeto também é interessante observar que a discussão ela está acontecendo. Então muitas vezes, né, você coloca ali uma discussão no recorte, que no caso desse meu capítulo foi em 2025, mas muitas outras coisas já mudaram e já apareceram ao longo desse tempo pequeno, né, se a gente for olhar, é um tempo curto, mas então tem esse desafio, né, e no capítulo até olhei uma pesquisa que falava sobre essa adoção, né, as empresas elas adotam a IA para economizar tempo e recurso, mas essas mesmas empresas elas têm dúvidas sobre direitos autorais, sobre desinformação e sobre as incertezas principalmente no âmbito jurídico, né. Eu fiquei pensando aqui agora, imagina se um colaborador de uma empresa, se um trabalhador, ele resolve processar a empresa porque ela o demitiu sabendo que vai ser substituído por uma IA. Como que isso vai se resolver no âmbito jurídico? Porque não existe ainda uma legislação para isso, não existe uma legislação que regulamenta, né, o uso de inteligência artificial em ambiente de trabalho. Imagina se um colaborador resolve processar, né, então me veio essa ideia agora também que eu acho que dialoga um pouco essa tensão, né, entre essa questão do futuro do trabalho também que você perguntou. Então, a gente vê um cenário onde esse uso indiscriminado dessa ferramenta, ela ocorre muito sem as devidas literacias claras, né, sobre isso, porque literacia não é só ensinar a usar, isso é simplesmente você trazer um treinamento técnico. Literacia envolve senso crítico sobre aquilo que você está usando, então não é você aprender a fazer milhares de prompts, aprender a usar todas as IAs que estão no mercado, que garante literacia crítica sobre o uso de inteligência artificial em ambiente de trabalho. E sobre o futuro do trabalho, eu acho que assim, também sem querer trazer ali uma resolução sobre isso, longe disso, mas está muito claro, né, a gente tem visto muito claramente que as empresas elas estão usando essas disputas, né, entre essas disputas morais do consumo de inteligência artificial para criar um ambiente de tensão entre os próprios trabalhadores, né. Então, eu acho que não é um ambiente saudável onde você precisa ser fissurado por algo, né, como trouxe ali o discurso. Não é um ambiente saudável quando você sofre uma pressão muito grande para utilização dessa tecnologia sem um tempo que você precisa para absorver e aprender sobre ela. Então,
acho que toda essa tensão, ela deságua, de fato, numa urgência de estabelecer esses marcos regulatórios, alguns limites, e o próprio artigo traz, né, as legislações que ajudem a preservar, né, principalmente dentro da área de marketing e comunicação, que está sendo tão impactada, né, a segurança. Acho que o trabalhador, ele só precisa de segurança para poder, beleza, eu vou aprender a usar essa ferramenta de uma forma crítica, e isso vai garantir que eu tenha mais produtividade, mas eu posso fazer isso no meu tempo, né? Obviamente que o capital vai querer sempre acelerar esse tempo, mas eu acho que trazer segurança para as pessoas dentro dos ambientes de trabalho, um pouco que eu discuto no meu artigo, né? E teve também um exemplo que eu trago ali no artigo, que é o da campanha de Cannes, né? Que eles foram penalizados porque descobriram o uso da IA para manipular o videocase. Então, no artigo eu trago isso, né? Quem tem que ser responsabilizado por isso, né? Existe uma pressão muito grande em Cannes para se apresentar videocases, né, para serem premiados. Isso desde que Cannes existe, né? Não é agora com a IA que isso é novidade. Então, os videocases, que são videocases fantasmas, existem desde que Cannes premia a publicidade. Então, esse que foi manipulado com IA sofreu a penalização. Mas quem tem que ser penalizado? É o cara ali que foi lá e editou, talvez por uma pressão de, olha, precisa ganhar um prêmio, então vamos fazer aqui do jeito que... É a empresa, a agência que permitiu esse uso para fazer isso? É a marca que não... que aprovou isso, né, para ser levado para o festival? Então, são tensões muito grandes, né, e muito presentes, né, e essa eu trago especialmente no artigo, de falta de preparo emocional também, né, do trabalhador para lidar com uma tecnologia que é tão nova. A gente ainda está entendendo os usos da internet. Imagina, agora chega uma coisa tão nova, né? Google semana passada falou que vai acabar o Google, não vai mais ter o Google, não vai mais ser o Google agora. Vai ser tudo dentro da IA. Tudo modo IA. Tudo modo IA. Então, acho que me estendi um pouco aqui, mas é isso, Thaís. Mas eu acho legal uma coisa que você destacou na sua fala, a questão da literacia. Das literacias. Mas também, quando a gente pensa essa medida que você trouxe, que não está no artigo, que é uma coisa mais recente, que as empresas estão medindo quantos tokens as pessoas estão usando, é uma coisa meio conflitante, porque se você tem a literacia, você tem esse senso crítico. Mas se você tem um senso crítico, você não vai bater essa meta. Então, a gente entra nesse conflito, né? Então, eu acho que isso é uma questão muito... A gente acha que não, né? Mas no fim das contas, esse colaborador, ele fica tão pressionado que ele acaba querendo bater essa meta, tentando bater essa meta, porque ele fica com medo também de não ser, de perder o seu trabalho por não bater essa meta. Sim, porque então, ele é cobrado. Exato, é uma dicotomia mesmo, né? Se eu bato a meta, se eu uso a IA, se eu ensino a IA, eu posso ser substituído por ela. Se eu não bato essa meta, eu posso ser penalizado por não estar aberto à inovação, à tecnologia e à utilização de uma ferramenta. Então, são tensões muito, muito grandes, assim, que a gente vê muito nos discursos, né, hoje, na mídia, nas redes sociais. Então, está muito presente no nosso cotidiano e ainda sendo muito... a gente entendendo ainda como isso vai se desenrolar. Eu achei muito engraçado, esses dias eu fui num show do Emicida, enfim, e ele falou que todo show foi feito por pessoas, desde o início. Precisa justificar agora, E né? então ele teve que justificar. Eu achei engraçado porque o show foi dividido em 5 atos. Então tinha vídeos, tinha produção audiovisual no show, além da própria música em si, do show dele. E aí ele falou, desde o roteiro até a gravação, até as ilustrações que mostram nesse show foram feitas por humanos. E eu achei algo bem... Como que as pessoas agora têm que se justificar. É o espírito do tempo, né? Nossa. Reflete muito o que a gente tá vivendo, né? Até a valorização dos defeitos, né? Porque falam que quando aparece
Imperfeições. é porque foi feito por Por humano. humano. Então, É. e tem essa disputa também. É bom ser feito por humano ou por máquinas, né? É. Então, Talvez a gente programe essas imperfeições no futuro, né? É. Então, Giovana, eu acho que tem um ponto muito importante da sua fala, assim, que… E aí me tocou num lugar muito, muito específico, porque eu tive um professor na graduação que ele usava uma frase interessante que era: nunca negocie seus valores. Eu acho que parte de um processo também de educação, da gente tentar fazer uma mediação para essas novas gerações que vão chegar e ter contato com essas ferramentas, quais valores elas estão levando para o mercado e qual tipo de mediação que elas vão fazer com essas ferramentas. Porque também é muito difícil você sustentar os seus valores em uma infraestrutura, né, de empresa que enfim, você tem parceiros ali e colaboradores e todos estão tecnicamente usando as ferramentas e você tem grande dificuldade de, né, tensionar esse espaço. Mas se a educação pode ser uma porta para uma solução, acho que é nesse lugar de pensar quais tipos de usos éticos a gente vai propor para esses sujeitos também. Agora, vou fazer uma pergunta para a Mari, focada também um pouco mais no capítulo que ela produziu. E o capítulo, Mari, ele tá num lugar assim que você fala bastante sobre plataformas, marcas, os movimentos que transformam essas marcas, os afetos, né, que estão conectados à vulnerabilidade, à identidade e a esses objetos ou ativos econômicos e simbólicos, que eles vão atravessar o seu tema, né, tanto dentro de uma lógica de comunicação e de consumo, mas também pegando aí um pouco dessa lógica da pobreza menstrual. Como que você enxerga essa relação entre consumo, moralidade e monetização no ambiente digital? Bom, eu vejo muito que tem essa questão. A gente estudou a Hoover, né? E ela fala muito de alguns movimentos. E eu trago o New Green, que é essa questão realmente do consumo sustentável. Então, colocar a gestão do consumo sustentável no sujeito, né? E muito essa questão do sujeito neoliberal. E aí, como trazendo um pouco do que a gente comentou, essa questão de você vai utilizar um absorvente, vai emitir muito CO2, vai emitir muito resíduo. Então, colocar uma questão que já é um tema que já é delicado, que já não é falado, como a menstruação, ainda colocar que o objeto que você está utilizando para conter essa menstruação tá errado, né? Colocar vários afetos naquilo para transformar o seu consumo e fazer com que você consuma seja um consumo responsável. E aí a Fontenelle, ela traz também sobre a questão desse consumo ético e como isso, né? O que é consumo ético? O que é ser ético no consumo? Sendo que o consumo por si só, na sua essência, ele já é sobre questões finitas, né? Sobre você, de alguma forma, você está consumindo e aquilo é finito e o planeta Terra é finito, então o consumo, ele não é ético, ele não existe consumo ético, né? Então existe essa promoção, né, tanto do consumo ético quanto pegar o afeto de algo que já é muito complexo, já não é falado, trazer sobre um âmbito de pobreza, que também é um termo bem complexo, eu falar pobreza menstrual, né, eu prefiro falar dignidade menstrual, porque pobreza é muito, né, pejorativo, mas você traz ali a pobreza, né, algo que a pessoa já tá também na vulnerabilidade, ela já tá ali, né, numa situação complexa, e você traz tudo isso para uma campanha publicitária, pensando muito em monetizar, em trazer para as pessoas que têm uma certa condição, comprar objetos para apoiar as outras pessoas ou comprar objetos para emitir menos, e você vai trazendo esse discurso para culpa do sujeito neoliberal, né? Esse sujeito neoliberal que ele tá ali tendo a culpa toda sozinha, ele ter que ter uma ação efetiva e realmente ali ter a escolha do consumo e sentir que ele está consumindo eticamente, que ele está consumindo de forma, estou consumindo, estou apoiando, não estou emitindo aí CO2 ou lixo para o planeta, e você vai colocando tudo isso nesse discurso e aí a pessoa acaba, né, sentindo que ela tá tudo bem também. Eu tô consumindo, mas tô consumindo direitinho, eu tô consumindo, né, dentro das margens do que é aceitável hoje. E vindo pra cá, eu vi
um podcast que uma pessoa, não me lembro a pessoa, o nome certinho, mas ele fala que as marcas sustentáveis, que fazem tudo direitinho, elas também não estão conseguindo sobreviver. E elas estão sendo vendidas para grandes conglomerados. Então, grandes empresas estão sendo vendidas para Shine, para outras. Então, eu fico muito pensando, que consumo ético é esse? Aquela pergunta que a Fontinelli faz lá em 2012, 2014, quando ela publica o artigo sobre consumo ético. Que consumo ético é esse? Sendo que as marcas que estão tentando fazer tudo, né, realmente eticamente, elas não conseguem sobreviver. E a ética, ela é assim, colocada nesse sujeito, né? E aí o sujeito também não consegue pagar o valor do consumo ético. Então vira uma questão, uma moralidade mesmo, que as pessoas elas têm que lidar, né? Vou comentar Sim. uma coisa aqui que eu pensei, Mari, sobre a sua fala. Colocar a responsabilização desse consumo ético no indivíduo e tirar das grandes empresas, como a gente tem visto nos movimentos anti-woke, né? Desde da eleição do Trump, muitas empresas, tipo a Coca-Cola, outras, a Google, elas deixaram de seguir os seus preceitos de sustentabilidade, né, de ESG, mas a gente continua colocando esse peso no indivíduo como se fosse uma questão de consciência social, né, e não mais uma consciência muito individualizada, né, e que as grandes marcas, falou dos conglomerados, eu me lembrei. Então, se a Coca-Cola não precisa mais cumprir os requisitos de sustentabilidade, de emissão de plástico no meio ambiente, ela voltou atrás em tudo isso quando o Trump foi eleito, né? Então, por que nós, enquanto indivíduos, precisamos, né? Então, essa questão que fica, né? E é uma moralização total, né? Desse consumo de um objeto que é tão afetuosamente, não sei se é assim, né? Afetivamente, trazido ali, né, para o nosso cotidiano, né? Principalmente das pessoas que menstruam, que já são vulnerabilizadas, né? Por isso. Exatamente. Interessante. Já existe muito claro. Não, mas existe total afeto sobre essa questão desse momento da menstruação, né, para as mulheres e pessoas que menstruam em geral. Existem várias questões e aí eles vão criando vários discursos em cima desse afeto. E aí vai transformando esse afeto em moral, em moralidade, tanto de você consumir eticamente, de você consumir sustentavelmente, de você consumir e apoiar o outro. Então, você não está só consumindo ali um produto menstrual, você está consumindo toda uma narrativa constituída para você consumir algo que seja aceito socialmente e nesse recorte social, não sobre talvez o do ano que vem seja outro, do ano passado era outro, então mudando também constantemente. Mari, você falando, eu fiquei pensando num tópico aí, você pode até me corrigir se eu tô falando de uma forma equivocada, mas parece que o consumo ético, ele na verdade é um consumo ético, é um consumo estético ético, né? É um consumo de ter uma estetização desse processo ético. E aí também achei muito interessante os comentários, porque me parece assim que no fim das contas, quando a gente fala de uma sociedade capitalista, o ativo, o valor em cifras mesmo do produto, ele é sempre um imperativo, né? Então é difícil você conseguir manter também uma visão mais ética do processo de produção, se você também não consegue garantir que você tenha competitividade financeira. E aí acho que isso é um processo doloroso, assim, pra gente pensar como sociedade mesmo. Como é que consegue se desvincular desses processos e garantir aí um mínimo de competitividade para que a gente possa, de fato, pensar nesse ativo da ética um pouco mais profundamente. Agora a gente vai falar um pouco sobre o processo de produção mesmo do livro e os desafios nessa pesquisa. E aí eu vou fazer essa pergunta direcionada para a professora Elisa, mas, claro, vocês todas estão convidadas a contribuir. O livro reúne pesquisas bastante diferentes, mas atravessadas por preocupações comuns sobre comunicação, moralidade e consumo. Professora Elisa, como foi construir uma unidade teórica entre objetos tão diversos?
É sempre um desafio mesmo, né, quando a gente faz um livro em conjunto, assim, porque são muitos temas diferentes, é IA, é menstruação, é reputação corporativa, questões de gênero, mas acho que a unidade do livro, ela não está na temática do livro, né, não está no objeto empírico, está na perspectiva analítica do livro. Então o que conecta os vários capítulos é a tentativa de compreender como que os objetos, as marcas, as práticas de consumo vão passar a organizar formas de conflito social. E um outro ponto, que é um ponto de ligação entre os artigos, é uma preocupação metodológica em comum que a gente tem, que é muito ligada ao campo da comunicação e aos estudos de consumo. Mas nenhum dos artigos vai trabalhar os objetos de forma isolada, né, só as mercadorias. O foco está sempre nas mediações discursivas e midiáticas. Então, eu acho que a perspectiva metodológica comum é olhar como que esses objetos circulam, como eles são disputados, como eles produzem sentido, e isso que produz a unidade do livro, né? Porque apesar das várias diferenças temáticas, todos os capítulos vão discutir como o consumo vai funcionar hoje como uma forma de gramática social. Porque vai organizar formas de ver o mundo, porque vai negociar moralidades, e eu acho que essa é a linha mestra, que está em todos os capítulos desse livro. Elisa, tem essa linha condutora, né? Mas eu acho que também tem uma relação com a trajetória do próprio grupo, né? Você poderia falar um pouquinho mais pra gente? A trajetória do grupo, ele influencia muito no resultado do livro, né? Esse livro é um livro comemorativo também. Eu não mencionei isso antes, mas é um livro que marca os 10 anos do grupo História, Comunicação e Consumo. Então ele já vem de um amadurecimento bastante grande das nossas discussões. E, inclusive, se me permitem fazer um breve jabá sobre o livro, ele está disponível no site da Editora Pontes, para quem quiser ler mais em detalhes. E uma outra coisa importante para mencionar desse livro é que ele contou com financiamento público. Ele contou com financiamento do CNPq. Então isso é muito importante. Essa pesquisa ela só é possível também porque a gente tem apoio de muitos lados, né? Tem apoio institucional da SPM e tem apoio institucional também do CNPq. Muito bom. Vocês comentando também, eu fiquei lembrando de uma frase que eu quero não colocar na voz do autor errado, mas eu acho que é do Nestor Garcia Canclini, que ele fala que o consumo é feito para pensar, né? Eu acho que dentro das nossas lógicas aqui de produção, a gente tensiona bastante essa ideia de como o consumo nos coloca a refletir sobre os aspectos cotidianos. Eu acho que no meu caso, né, o consumo de inteligência artificial por trabalhadores, eu acho que é algo que a gente ainda talvez não consiga olhar numa ótica de consumo em si, né? É mais difícil olhar numa ótica de consumo em si, porque nos parece muito natural utilizar uma ferramenta, né? É como se eu estivesse entrando na internet. Como assim consumo, né? Mas a gente tem que lembrar que por trás dessa tecnologia tem empresas privadas que estão estimulando esse consumo também, né? E aí, para estimular esse consumo, elas mobilizam vários tipos de narrativas, de afetos, e até, né, agora eu estou discutindo num outro artigo sobre isso, reveste esse consumo de uma ética, né? E de uma moralidade também, né? Que é um outro aspecto. Então, pode consumir essa tecnologia porque ela é ética, porque ela a gente não vai utilizar os seus dados, fiquem tranquilos. Google usa muito esse discurso dentro das empresas. Então, já ouvi pessoas da Google falando, não vamos usar os dados de vocês, passarem um tempão de um treinamento falando sobre isso, que a Google não usa os dados de nenhuma empresa que imputa dados nas plataformas digitais, então, mas são empresas privadas que também estão lucrando com essa utilização. Então, esse consumo, né, quando a gente falava no livro, né, para a construção do livro, foi até interessante trazer, né, junto desses outros objetos que foram colocados, né, a inteligência artificial também como um desses objetos de consumo, né? Então acho que foi bastante interessante no meu caso pensar esse objeto empírico da minha pesquisa como
para o capítulo do livro, assim, né? Foi um trabalho que demorou um pouco mais, mas acho que ficou interessante a discussão. Essa história do Google parece aquela piadinha, né? Que fala que a primeira palestra de uma seita é sempre porque não somos uma seita, né? Exatamente, é isso mesmo. Eles passam um tempão se justificando dentro dos treinamentos sobre o quanto eles não usam os dados, né? Então, se você realmente precisa se justificar tanto, fica aí, né? A dúvida, né? Questionamento. Eu acho que pra mim, quando eu fui analisar esse tema, né, menstruação, pobreza, dignidade menstrual, marcas sobre menstruação, foi muito interessante pensar isso como uma moralidade, né? Como isso é trabalhado como uma moralidade do consumo. Em todo momento do meu trabalho, até chegar nesse artigo, eu pensava muito, poxa, as marcas estão ajudando, estão apoiando a causa e tal, olha que legal, olha que bonitinho. E aí me fez pensar criticamente. Não que eu não tinha pensado um pouco, mas tem marcas que fazem isso de forma muito sutil, como a Always, né? Eles colocam lá combate à pobreza, tá escrito no site, é uma aba do site. Para falar de pobreza menstrual, é a aba combate à pobreza. E aí eu olhei, quando eu olhei, legal, tá lá e depois tem todos os produtos à venda, qual que é o produto que tá de acordo com o seu ciclo. E aí eu comecei a olhar com todas essas, né, as propagandas com um olhar um pouco mais crítico, porque você começa a ver realmente sempre uma oportunidade ali para continuar vendendo, mesmo falando e usando uma pauta muito séria. Então, assim, eu consegui ver esse um pouco de deslocamento em ONGs, mas nas marcas sempre existe um certo oportunismo. Até que tem uma marca que eu também estudo que chama Bodyform, que não é do Brasil, que ela faz um relatório sobre tabus menstruais. E ela fez o segundo relatório, é super interessante, traz dados incríveis, mas ao mesmo tempo ela usa todo o relatório para construir o seu vídeo institucional. E aí, seu vídeo institucional para viralizar, para gerar input, e muitas vezes não é só para vender, mas às vezes é para viralizar também, né? Para virar notícia, né? Para virar buzz. Então eu comecei a olhar, foi muito interessante esse olhar também crítico, porque às vezes a gente olha, é um tema muito interessante, a ONU tá apoiando e tudo mais, mas como as marcas estão realmente se apoiando nisso? Que são os famosos greenwashing, pinkwashing e todos os washings que a gente também vê aí, né? Tem um pouco sobre isso também. E eu acho que a Elisa já falou, mas o que realmente o que a gente vê no nosso grupo, muito além desse livro, mas nas nossas reuniões mensais, é realmente essa questão do consumo do discurso. Então, como todos esses discursos, passando por legendários e a Cacau Show, menstruação, todos eles, eles reúnem essa questão de como esse consumo está sendo, como esse discurso está sendo consumido. E pensando também na questão das redes sociais, eu acho que a gente tem realmente um consumo que ele não é necessariamente material. Agora o Instagram tem como você ver o que os seus amigos curtiram. Então você já consegue ter o consumo, tipo, o que aquele seu amigo ele tá curtindo, então com o que ele se identifica e se eu me identifico ou não com ele, criando aquelas pontes ou cercas da Mary Douglas, né? Eu adoro esse termo dela, que pode ser, o consumo ele pode ser ponte ou cerca, e eu acho que a gente vê nas redes sociais agora, tem muito isso. Eu falei mais cedo do Neymar, mas ele é tido como, meninos que gostam do Neymar é uma red flag. Uhum. Então, se você vê, sei lá, algum menino que curte todos os vídeos do Neymar, que apoia o Neymar, já é um… Até que segue, né? Você começa a criticar as pessoas que seguem determinadas pessoas. E isso fica muito claro, é o consumo realmente do discurso, porque você não tá consumindo um material em si, né, um bem material, você tá consumindo todo o discurso. Então a gente tem isso nos bens materiais, mas também no imaginário, né? no imaginário. Então, eu acho que essa é uma questão que passa todos os nossos trabalhos. Mas, agora encerrando, a gente tem que começar a caminhar pro fim do episódio. Eu vou direcionar essa última pergunta também para Elisa, mas pra gente encerrar, Elisa, considerando essa trajetória do grupo, história, comunicação e consumo e os debates trazidos pelo livro, quais
você acreditam que sejam os grandes desafios para pensar as relações entre comunicação, consumo e moralidades daqui para frente? Bom, enquanto grupo, né, a gente continua desdobrando esse tema das moralidades do consumo, só que agora num eixo mais específico, que eu acho que foi uma coisa que surgiu ao longo dos vários capítulos, que é a ideia de mercado de conflito, que é um conceito que tem uma autora que chama Sophia Hoover, que traz, e esse conceito acho que apaixonou todo mundo do grupo. Então a gente continua as nossas discussões em torno da questão do mercado de conflitos. Mas assim, saindo um pouco do âmbito do grupo, né, pegando a sua pergunta de uma forma mais ampla, eu acho que um grande desafio analítico é olhar o consumo, que é um fenômeno tão complexo, sem, evitando um pouco essas leituras mais simplificadoras. Então, acho que uma coisa importante é que a gente consiga discutir moralidades do consumo sem nem cair nessa ideia de uma celebração ingênua, né? Como se a gente conseguisse efetivamente atuar de uma forma politicamente muito radical a partir do consumo, porque o consumo não deixa de ser um ato individual. Mas também sem cair numa condenação dos atos de consumo, como se todo consumo fosse só consumismo, ou como se a gente não tivesse agência em relação a esses processos que a gente problematiza. Então, acho que esse é um desafio analítico muito grande. Gostei muito da lembrança do Cássio, quando ele fala daquela frase do Canclin, né, de que o consumo serve para pensar. E eu acho que é isso. Ele serve mesmo para pensar as tensões que a gente tem no contemporâneo, e por isso que ele é um objeto tão interessante. Queria comentar, puxando um pouco até a nossa trajetória como grupo de pesquisa, quão importante é, né, quão importantes são essas discussões em grupo. Eu me lembro do meu primeiro dia aqui no doutorado e da fala da Elisa como coordenadora, que foi: a pesquisa é muito solitária, né? Então, quando a gente tenta se colocar para pensar um tema, isso é muito solitário. Por isso que as discussões ali no grupo são tão importantes e elas ajudam tanto a gente a olhar para os nossos temas, né, de uma forma mais crítica. Mari trouxe, que despertou, né, esse tema despertou esse senso mais crítico, e eu acho que no meu caso, eu comecei também a observar um pouco mais esse consumo de inteligência artificial nas empresas por uma ótica que passa muito por isso que a Elisa está trazendo agora, né, de não olhar de um jeito ingênuo, mas também de não colocar um peso de não ser algo que, é uma coisa muito política e muito social, porque a gente vai acabar se rendendo a esse consumo cedo ou tarde, ele está posto e a gente vai precisar entender e dialogar com essa nova tecnologia que já está em todos os âmbitos da nossa vida. Então, acho que esse desafio, né, de olhar agora como próximo tema o mercado de conflitos, né, é tentar trazer esses conflitos que esse objeto mobiliza, que a inteligência artificial tem mobilizado, mas sem trazer juízos de valor também, que eu acho que é o papel do pesquisador. E que é difícil, né, porque a gente se envolve com as nossas pesquisas, a gente mergulha nelas, então acho que o grupo ajuda a distanciar um pouco, a trazer um olhar mais coletivo, né, para os temas e a não deixar a gente também tão solitário nesse movimento de pesquisar e de fazer um processo de doutorado que é tão, né, tão longo. Então acho que é muito válido e acho que é super importante. Eu acho que a gente olhar, né, com esse olhar crítico, mas esse olhar também de entender, né, como funciona e como se dá também os objetos é muito interessante. Eu acabei olhando no próprio artigo, eu falo, né, ainda, mas a Always ela até apoia Girls Up, né, então ela também apoia, ela de alguma forma ela tá fazendo alguma coisa. E aí o meu interesse no final é olhar o que essas empresas estão fazendo também de positivo, né, o que elas podem trazer. Pode ser 10, 15, 20%, né, do que uma ONG faz e pode ter ali vinculado a produtos e tudo mais, a essa capitalização, mas tá tentando, né, e aí é tipo uma luz no fim do túnel. A gente não falava há 25 anos, 30 anos atrás de menstruação. Agora a gente tá falando, agora tá na ONU, agora as marcas estão abordando sobre isso, mesmo que para capitalizar, mas tá falando também. Então será que a gente não tá tendo algum avanço? Também um pouco de positividade, não uma positividade sem fundamento, mas uma positividade sobre ver alguns caminhos, né, que pode realmente solucionar. Talvez apoiar essas ONGs seja a forma como elas sobrevivam também. E ela precisa do privado para
fazer a mudança do público. Então, é isso que eu pretendo também continuar estudando. E eu vou fazer um relato, gente, super, não sei se pessoal, mas acho que sim, um relato super pessoal. Antes de entrar na academia, e aí pensando na academia como a pós-graduação estrito sensu, eu tive um contato com algumas pessoas que falaram, mas muitas vezes o papel da academia é criticar, né? Se for pegar 80% do trabalho é uma crítica a. E assim, hoje, obviamente, caminhando aqui durante o processo das nossas produções, eu entendo um pouco desse ponto que a Mari trouxe, até complementou agora nessa pergunta, que é sobre essa produção, muitas vezes, de sentido que as empresas fazem nos seus relatórios ou nas suas pesquisas que são encomendadas para entender o mercado. E não é demonizando de fato, mas a empresa tem uma linha final que é dar lucro e representar esse lucro para o acionista. E isso, de certa forma, é uma força interna que faz com que ela se movimente para um lado. E a crítica que a academia faz é muitas vezes aumentar a complexidade desse campo. É fazer com que esse campo seja visto de outras formas. E eu acho que esse trabalho é um trabalho também que aumenta. A gente não tem a pretensão de trazer a verdade, né? A gente tem a pretensão, obviamente, de construir um ambiente em que possam ter várias versões do mesmo fato. E uma delas seja, de fato, esse nosso lugar de posição de pesquisa, que é um lugar de posição que aí, como a própria professora Gisela já esteve aqui e comentou, é um lugar de posição também de tentar qualificar o debate e tentar fazer com que essas forças não fiquem transparentes, né? Então, achei curioso também a Giovana falando sobre como o Google está sempre justificando que ele não está lidando com seus dados, e eu acho um trabalho muito curioso a partir do ponto de vista do que coloca uma Big Tech em posição estratégica sobre qualquer outro negócio, são os dados. São a capacidade que elas têm de atuar com esses dados. Então, assim, basicamente falar, olha, de fato, o que vocês acham que eu estou fazendo e que me coloca em posição estratégica, eu não estou fazendo desse jeito. Eu acho que o trabalho da academia é, de fato, olhar e falar, bom, se você não está fazendo, então por que isso ou isso está acontecendo? Então, acho que esse processo também de pensar as discussões morais ou as discussões que colocam a gente em conflito e ambivalência é um campo muito fértil mesmo para a gente produzir pesquisas que, obviamente, possam tensionar essa opinião pública e, obviamente, qualificar as nossas discussões. Professora Elisa, Giovana, Mariana, muito obrigado por essa conversa, por fazer parte desse processo. Receber vocês aqui na 3ª temporada foi muito especial. Agradecer também minha colega de bancada, Thaís, que hoje foi meio colega de bancada e meio entrevistada também. Foi um prazer recebê-las. Estou muito ansioso para ler também o livro e conseguir conhecer mais das pesquisas de vocês. O Comuniconcast fica por aqui. Siga o Comuniconcast no canal do PPG-Com ESPM no YouTube e no Instagram. Ative as notificações para ser avisado sempre que lançarmos novos episódios. Um abraço e até mais. O Comuniconcast, em sua 3ª temporada, conta com a apresentação de Cássio Martinez e Cissa Matos. Coordenação da professora doutora Egli Müller Spinelli. Produção de Thaís Ortega Pichinin. Roteiros de Isabela Portas e André Sena Moraes. Edição de Gabriel Castro. Gestão de e-mails e mídias, Mariana Neri, Lucila Campiglia e José Roberto Scarabello Júnior. Gravação e edição do Centro de Experimentação Multimídia ESPM São Paulo. Apoio: Escola Superior de Propaganda e Marketing ESPM São Paulo.